Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Eletrônica Básica para Iniciantes. Na nossa aula de hoje, iremos ver os conceitos básicos da tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. É importante a gente ter a teoria da eletrônica para que não possamos ter dificuldades nas nossas aulas que virão lá à frente. Pois se a gente ter o domínio da teoria, não teremos nenhuma dificuldade, pois já teremos a base daquilo que nós estamos aqui a aprender. Portanto, além da gente ver os conceitos básicos da tensão, resistência e corrente elétrica, também iremos ver, lá no fim da aula, as fontes de energia elétrica. Então, espero que tenhas o melhor aproveitamento dessas aulas todas que nós iremos ter aqui. E desde já prepara aí a sua caneta, o seu caderno, para que possa já apontar aí os pontos importantes que nós iremos citar nessa nossa aula de hoje. Portanto, vamos começar com a tensão elétrica. O que seria, de uma forma resumida, a tensão elétrica? Tensão elétrica nada mais é que diferença de potencial entre dois pontos num condutor. Para que fique mais explícito, eu vou lhe convidar para o meu quadro magnético, onde teremos mais exemplos. Venha comigo. Nesse pequeno exemplo que nós vamos dar, eu vou colocar dois tanques, ou vou desenhar dois tanques. É uma analogia bastante utilizada para se dar um exemplo da tensão. E no centro desses dois tanques, vamos colocar uma mangueira ou simplesmente um cano. Então, temos o tanque A, aqui temos o tanque B. Vamos jogar lá um fluido ou simplesmente um líquido. No tanque A, terá um nível maior, né, do fluido ou simplesmente de água. No tanque B, terá uma concentração menor de água. Então, logo aqui já criamos um desequilíbrio, criamos aqui uma diferença de potencial. Então, aqui há uma DDP, diferença de potencial. O segundo exemplo, né, eu vou colocar essa caneta. Ó, se eu for a colocar aqui no centro, repara o que acontece. Ela está estável, né? Não há aqui uma diferença de potencial. Mas na medida em que eu vou puxar para o lado direito ou o lado esquerdo, e dessa forma já poderá começar aqui a haver uma diferença de potencial. Ó, repare que a caneta está mais virada para o lado e acabou cedendo para o outro lado. Então, a esse fenômeno aqui chamamos de tensão, ou simplesmente diferença de potencial, DDP. Então, para dizer que a tensão é diferença de potencial entre dois pontos no semicondutor. Muito bem, agora já que sabemos o que é tensão elétrica, vamos agora definir o que é a corrente elétrica. Mas antes mesmo da gente avançar para a corrente elétrica, ainda na tensão elétrica, temos uma representação. E a representação da tensão é a letra V. Isso em homenagem ao seu descobridor, o Alexandre Volta. Por isso que sempre que falamos de tensão elétrica, teremos que colocar lá o seu símbolo, o V. Muito bem. Além da tensão elétrica, temos a corrente elétrica. O que seria, nesse caso, a corrente elétrica? Se formos a pegar um cabo, né? Um fio condutor
qualquer, que nem esse aqui. Dentro desse cabo, temos uma concentração de eletrões. Só que esses eletrões livres estão em movimento desordenado. É por isso que eu não posso apanhar choque simplesmente só para pegar num cabo só. Ó. Posso andar aí pela rua e apanhar um cabo solto que nem este. Eu não vou apanhar choque porque lá não há o movimento ordenado de eletrões. Os eletrões que estão nesse fio condutor estão desordenados. Estão dessa forma aqui. Eu vou desenhar, vamos lá supor que seja um cabo ou um fio condutor. Então, nesse fio condutor, temos os eletrões que estão em um movimento desordenado. Na medida em que a gente vai aplicar uma DDP, né, uma diferença de potencial, vamos aplicar uma tensão sobre o fio condutor, o que vai acontecer? Os eletrões que estariam livres dentro do cabo, do fio condutor, vão começar a entrar em movimento ordenado. Ó, repare que aqui no exemplo A temos os eletrões estando em um movimento desordenado. Agora, aqui no exemplo B, já temos o movimento ordenado de eletrões. Então, para concluir, podemos dizer que a corrente elétrica é o movimento ordenado de eletrões. Quando os eletrões começam a entrar em movimento ordenado, podemos dizer que há uma corrente fluindo sobre o fio condutor. E esse fenômeno aí da corrente elétrica é nos dada pela letra I, ou simplesmente intensidade da corrente. Ó, e o seu valor é dado em amperes. O A em homenagem ao seu descobridor, André Mary Ampère. Então, sempre que formos a ver, né, lá nas nossas aulas futuras, sempre que formos a ver o I, ou o A significa que estamos a tratar acerca da corrente elétrica. Estamos juntos até aqui? Vimos que a tensão é a diferença de potencial e é dada pela letra V. A corrente é o movimento ordenado de eletrões e é nos dado pela letra I ou simplesmente o A. Agora, falta a resistência elétrica. O que seria, nesse caso, a resistência elétrica? Deixa lá apagar esse segundo exemplo para que eu possa estender mais aqui. Temos novamente o cabo, que é o fio condutor. Aqui temos o movimento ordenado de eletrões. E aqui nós vamos colocar uma certa resistência. O que é resistência elétrica, o professor? A resistência elétrica é a capacidade que um determinado material tem para resistir ou se opor à passagem de eletrões. Ou simplesmente é a capacidade que um material tem para limitar o fluxo da corrente. Então, a esse fenômeno nós chamamos de resistência elétrica. Nesse exemplo, podemos ver uma quantidade maior de eletrões fluindo sobre o cabo. Ó, aqui temos o cabo, ou simplesmente o ponto A do cabo, e aqui temos o ponto B. Nesse extremo, temos uma quantidade maior de eletrões. Então, ao chegar aqui no centro, a gente aplica uma determinada resistência
E essa resistência vai limitar o fluxo da corrente para o lado B. Então, com esse fenômeno aqui que nós teríamos aplicado, chamaremos de resistência elétrica. E esse material que tem essa capacidade de se opor ou de limitar o fluxo, chamamos de resistência e é dada pela letra R. Então, sempre que formos a ver a letra R nos nossos exemplos ou nas nossas equações, significa que estamos a tratar acerca da resistência elétrica. E o seu valor também pode ser dado em Ohm. Ó, e o seu símbolo é este aqui, o símbolo de Ohm, em homenagem também ao seu descobridor George Simon Ohm. Muito bem. Então, aqui já temos, ó, as três principais grandezas que temos que saber e jamais esquecer, pois é a base da eletrônica básica. Saber e dominar tensão elétrica, corrente elétrica e também a resistência elétrica. Então, através desses dados, podemos já ter um conhecimento mais abrangente no que diz respeito a esse nosso curso que está a iniciar com essa aula. Muito bem, já que vimos essas três grandezas, antes mesmo de passarmos para a outra fase, né, onde vamos ver as fontes da energia, quero deixar uma pequena fórmula que vai nos acompanhar sempre que a gente falar acerca da teoria. Essa fórmula aqui representa a primeira lei de Ohm. É claro que também iremos aprofundar, vamos falar várias vezes acerca dessa primeira lei de Ohm. Deixa-me apagar aqui esses exemplos que teríamos dado. Exato. Passa aí no seu rascunho ou no seu caderno de exercício essa fórmula, pois iremos tratar ou iremos falar muito acerca da mesma. Eu vou passar esse triângulo que facilita bastante a compreensão. Aqui em cima nós vamos colocar a tensão, que é a letra V. Então aqui nós vamos colocar a resistência, vamos colocar o R, e aqui nós vamos colocar o I. Muito bem. Se formos a ter alguns exercícios no futuro, essas fórmulas aqui irão nos ajudar bastante. Ó, aqui temos o V. O V é a tensão. Depois temos o R. O R é a resistência. E no fim temos o I. O I é a corrente. Exato. Grava isso na sua memória ativa e jamais se esqueça dessas fórmulas aqui. Então, sempre que a gente precisar descobrir o valor da tensão, o que que a gente faz? A gente chega na tabela e tampa a tensão. Ó, então, o que que sobra se a gente fechar aqui a tensão? Sobra a resistência e a corrente. Então, logo, a tensão é igual à resistência vezes a intensidade. Em outras palavras, a tensão é igual à resistência vezes o I. Passando aqui, ó, tensão
é igual a resistência vezes intensidade. Oh, professor, mas nós queremos descobrir o valor da resistência. Resistência, nós chegamos na tabela e fechamos a letra R, que é a resistência. O que vai sobrar? Vai sobrar o V sobre o I. Então, logo, a resistência elétrica é igual à tensão sobre a intensidade. E se a gente precisar descobrir o valor da intensidade ou simplesmente o valor do I, a gente chega e tampa o I. Se formos já tampar o I, o que vai sobrar vai ser tensão sobre a resistência. Então, a intensidade é igual à tensão sobre a resistência. Muito bem. Então, eu preferi colocar esses dados logo no início, né? A gente vai aprofundar mais acerca dessas fórmulas, né? Da primeira lei do Ohm, nas nossas aulas que seguem. Por já, vamos ver as fontes de energia. Se formos já falar acerca das fontes de energia, podemos citar os dois tipos que existem, né? Que são energias renováveis e também fontes de energias não renováveis. Mas vamos começar a falar acerca das fontes de energia renováveis. As energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. A maior parte delas são consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos ou quase nulos. No entanto, algumas fontes de energia, mesmo renováveis, causam impactos socioambientais. Nesse caso, como é a primeira fonte que nós iremos falar acerca é a energia hidroelétrica, ó, pois essa fonte é bastante utilizada, até mesmo cá em Moçambique temos essa fonte hidroelétrica. A energia hidroelétrica é uma fonte de geração de energia elétrica que utiliza o fluxo de água de rios ou quedas de água para mover turbinas. Que turbinas? Turbinas elétricas. Dessa forma, gerando eletricidade, nesse caso, para poder sustentar cidades ou até mesmo em grande escala. É uma fonte de energia renovável e amplamente utilizada em diversos países ao redor do mundo. Isso devido à sua eficiência e baixa emissão de poluentes. E além desse tipo aqui de energia, temos também o outro tipo, né, que é energia solar. Ora, repare que eu estou aqui a destacar as fontes mais utilizadas, né? Não vamos trazer todas as fontes de energia, senão podemos estar aqui a licionar essa primeira aula durante todo o dia. Então, estamos a trazer aqui a base, vamos entregar conteúdos que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Energia solar. A energia solar é uma forma de geração de energia que aproveita a radiação solar para produzir a eletricidade. É uma fonte de energia limpa e renovável, capturando a luz solar por meio de painéis solares, ou sistema de concentração solar. Podemos chamar de painéis fotovoltaicos. Ela tem ganhado popularidade globalmente devido à sua disponibilidade e benefícios ambientais. A energia solar contribui para reduzir a dependência de combustíveis, né, fósseis e diminuir as emissões de carbono, promovendo a sustentabilidade energética. Por outro lado, também temos a energia eólica.
A energia eólica é obtida através de conversão da energia cinética do vento em eletricidade por meio de aerogeradores, né? Aerogeradores são geradores que, para poder entrar em funcionamento, precisa de uma grande concentração do vento. É uma fonte renovável e sustentável também, né? Que tem crescido globalmente. A energia eólica contribui para a diversificação da matriz energética e a redução das emissões de gases de efeito estufa, desempenhando um papel bastante crucial na transição para uma economia de baixo carbono. E é claro também que existem, né, outras fontes de energias renováveis que não vamos citar muito, né? Desde energia geotérmica, temos também energia de biomassa, temos também energia de hidrogênio. Mas não vamos citar aqui todas as fontes. Citamos as que mais são utilizadas nas nossas cidades. Por outro lado, também temos as fontes de energias não renováveis. Diferente das fontes de energias renováveis, as fontes de energias não renováveis são aquelas que, uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. Apesar de serem encontradas na natureza e às vezes em grandes quantidades, têm reservas finitas, isso é, têm um tempo de vida e são consideradas energias poluentes porque a sua utilização causa danos para o meio ambiente. Como primeiro exemplo, temos a energia de fósseis. As energias fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, são fontes de energias não renováveis originadas de materiais orgânicos decompostos ao longo de milhões de anos. Elas têm sido a principal fonte de energia globalmente por décadas, sendo utilizadas para a geração de eletricidade, transporte e indústria. No entanto, a queima desses combustíveis fósseis libera grandes quantidades de dióxido de carbono e outros poluentes, contribuindo dessa forma